Olá, queridos, graça e paz. Que Deus abençoe você nessa noite de quarta-feira. Hoje nós estamos aqui no formato de Evangelho Radical. Amém, queridos? Aqui nos estúdios da Ridger, melhor empresa de comunicação e marketing do Brasil. Que top! Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por esse grande privilégio. Quero agradecer ao Danilo Palma, toda a equipe da Ridger. Quero agradecer aos amados irmãos que têm orado para que Deus possa nos usar com graça, com unção, para que o nome dele seja glorificado, para que o Senhor seja engrandecido. Amém, queridos? Glória a Deus. Gente, antes de nós orarmos aqui, quero estar dando alguns recadinhos aqui, rapidinho, né? Em primeiro lugar, quero dar um bem-vindo, né, a todos aqueles que já estão, né, conectados conosco, né, que já estão aí conectados nas nossas redes sociais, né, precisamente aí no YouTube, louvado seja o nome do Senhor, e quero dar um bem-vindo a você. Tenha certeza que nesta noite o Espírito do Senhor fará coisas extraordinárias em tua vida, na tua família, na tua casa, nos teus negócios, tenha certeza disso. E eu quero começar aqui, em nome de Jesus, dando uns recadinhos muito importantes. O primeiro deles é que nesse domingo nós teremos aí o nosso culto de celebração ali na Comunidade Bíblica Church, ali no endereço, né, que está aqui embaixo, Rua João Coelho, ou seja, Avenida João Coelho, 535, ali no Nossa Senhora de Fátima. Amém? Quero convidar você para estar com a sua família, você que mora, você que reside aqui na nossa região, né? Você possa estar ali na cidade de Hortolândia, neste endereço, para que o nome do Senhor seja glorificado através de curas, milagres e grandes maravilhas que Deus fará na tua vida, na vida da tua família. Amém? Nosso culto começa às 9 horas da manhã e eu quero convidar você a chegar um pouquinho mais cedo para tomar um cafezinho com a gente. Vai ter um cafezinho esperando você lá, uma recepção muito calorosa, amorosa para te recepcionar. E você que não pode estar presente, né, presencialmente, né, na igreja, na Comunidade Bíblica Church, você que mora em outra cidade, mora em outro país, você pode estar assistindo online, amém? Você pode estar assistindo online e tenha certeza, o nome do Senhor será glorificado na tua vida, na tua casa, porque a palavra do Evangelho, a palavra de Deus, a revelação de Cristo será liberada sobre a tua vida. Que maravilha! Glória a Deus! Quero mandar um abraço aí para a nossa mídia também, lá da Comunidade Bíblica Church, todo o pessoal lá do grupo da mídia, né? O Carlinhos, nosso líder, e os demais amados que estão aí trabalhando com afinco, né? Para que nós possamos alcançar mais pessoas, alcançar vamos dizer assim, uma longitude maior, irmos mais longe, né? Alcançar pessoas através das redes sociais, através, né, da internet. E é por isso que eu quero falar para você, se você não é inscrito ainda no nosso canal, no YouTube, Comunidade Bíblica Church, amém? Vá lá e se inscreva para que você possa receber notificações e também você venha somar a esse projeto que com certeza vai gerar bênçãos, milagres e principalmente salvação. Amém, queridos, nesta geração? Eu creio nisso. E nós queremos que você faça parte desse projeto, se inscrevendo e nos ajudando a chegar a lugares mais longínquos ainda através do online, através da internet, em muitos outros lugares, tá bom? E eu quero mandar um recadinho também aqui para o pessoal que nós estamos aí com novos quadros, né? Nas nossas quartas-feiras aqui no estúdio da Ridger,
nós estamos com novos quadros e vem coisa nova aí, queridos, vem coisa nova, vem coisa boa, e eu quero declarar em nome de Jesus que você vai ser muito abençoado. Então esteja ligadinho, conectado conosco, né, para que você seja ainda mais abençoado em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Olha, quero mandar um abraço aqui para minha família, minha esposa querida, né, a pastora Adriana, a Gabriela, minha filha, o Mateus, meu filho, amém? O meu genro, né, o Guilherme, também a minha norinha, a Sofia, toda a família lá, sejam muito abençoados. Tá bom, queridos? Glória a Deus! Então vai a esses recadinhos e olha, não falte o culto, você que é membro, você que é obreiro, você que é líder, né? Você que é membro desta comunidade, a comunidade Bíblica Church, não falte o culto, amém, de domingo. Por enquanto nós estamos tendo cultos aos domingos, né? E aos sábados nós temos culto de jovens, nas sextas, né, nós temos os cultos intercalados, né, que é os cultos da rede de mulheres, rede de homens, eventos de dança. Amém, queridos? Então, é muito importante que você faça parte desse projeto. Você que é membro, você que é obreiro da comunidade Bíblica Church, se envolva, amém? Se envolva, esteja inserido no projeto, né? Não fique em cima do muro, não fique só querendo assistir, sabe? Deus te chamou para fazer coisas grandes em você e através de você. Aleluia! Glória a Deus! Então aguardamos vocês todos, amém? Todos vocês que estão nos assistindo, todos os membros, obreiros, pastores da comunidade Bíblica Church, todos os amigos, irmãos que estão nos vendo aí, vá para a igreja, porque nós sabemos que quando a palavra de Deus é liberada, coisas novas são trazidas à existência. Amém, queridos? Eu sempre costumo dizer que você não vai na igreja para cumprir um protocolo, amém? Um protocolo religioso. Não, eu já cumpri meu voto, fui na igreja, agora estou livre. Não, você não deve ir na igreja para cumprir protocolos. Você deve ir na igreja para se alimentar da palavra. Amém? Há uma palavra profética que está sendo liberada, trazendo avivamento, restauração, transformação, curas, milagres. Então, queridos, é importante você entender que tudo que Deus ele vai fazer na sua vida nesse ano de 2025, ele fará através daquilo que ele fala, através da sua palavra. Amém? Que palavra é essa, pastor? É a palavra do Rodrigo, é a palavra do Rubens, é a palavra do pastor fulano de tal. Não, é esta palavra aqui. Esta palavra. Amém, queridos? Por isso que o salmista Davi, ele dizia no Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. No versículo 11 ele diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Você que é um cristão, você que, sabe, você que não quer pecar, sabe, pecar no grego é amartia, é errar o alvo. Você que, na verdade, não quer viver perdido, você que não quer viver fora do propósito de Deus, aprenda a se relacionar com a palavra. E ir na igreja, queridos, é fundamental por causa disso. Porque à medida, queridos, que você é ministrado, que você recebe, amém, a palavra de Deus, você vai ser transformado. Amém? É a palavra de Deus que transforma todas as coisas. Você vê que Deus, queridos, Deus é um Deus que, na verdade, quando ele viu as trevas naquele mundo que estava sem forma e vazio, ele não disse, quanta negritude, olha, meu Deus, quantas trevas, Não, ele não falou isso. Ele declarou a palavra. Sabe, queridos, que você vai na igreja, você vai ouvir a palavra de Deus,
Porque a palavra de Deus, queridos, o conhecimento da palavra de Deus não é para te tornar um religioso, não é para te dar destino em relação a uma religião. Não, a palavra de Deus, querido, ela te ensina a viver no mundo de Deus, porque ela torna você uma outra pessoa. A palavra de Deus tem o poder de tornar você uma outra criatura. Amém? Então você pode se relacionar com a palavra do Jornal Nacional, você pode se relacionar com a palavra da Isto É, da revista Isto É. Você pode ouvir tantas e tantas palavras e vozes desse mundo que não vai adiantar nada na sua vida, vai gerar apenas vamos dizer, uma informação. Mas esta palavra, a palavra de Deus, amém, queridos? Aonde o próprio Jesus disse, céus e terra vão passar, mas a minha palavra não passará, amém, queridos? Essa palavra, ela tem poder de mudar tudo na sua vida. Circunstância, sua vida, seu coração, sua mente, ela pode mudar todo o momento e estado que você está vivendo. Tá bom? Aprenda isso, aprenda que se relacionar com Deus, andar com Deus, fazer parte do corpo de Cristo, a igreja, ser igreja, amém, queridos? Não quer dizer que você está cumprindo protocolo, não, você está aprendendo a viver no novo mundo que você vive através de Cristo Jesus. Tá bom, queridos? Você vive no mundo de Deus, você aceitou Jesus, creu em Jesus, recebeu a Jesus como seu Salvador, amém? Você crê na palavra, então agora você é uma outra criatura, amém? As coisas velhas se passaram. Então vamos lá, gente, vamos fazer uma oração, quero orar com você, quero convidar você, tua família, para nós estarmos fazendo um período de oração agora, uma oração, sabe, não só introdutória, mas uma oração, amém, queridos, de entrega, uma oração de rendição, sabe? Talvez Deus está te chamando, você é uma pessoa que está resistindo o chamado de Deus, você está resistindo, amém, ao amor de Deus, porque a maneira como Deus nos chama, querido, não importa se é na dificuldade ou na bonança, tudo isso é fruto de amor. É Deus tentando te resgatar. Quando Ele te dá algo bom, quando Ele faz algo extraordinário na sua vida, quando Ele abre uma porta de emprego, quando Deus te dá um carro, quando Deus te dá condições de ter uma casa dos sonhos, quando Deus te dá, sabes, cura de uma enfermidade. Amém? Isso é um chamado de Deus. Deus não está fazendo isso porque você merece. Deus está chamando isso porque Deus está fazendo isso porque Ele te ama. Amém? É o amor de Deus. Tá bom, querido? Deus não tem interesse, amém, no que você faz simplesmente. Deus tem interesse em você. Deus quer você com Ele. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Então vamos lá, gente. Vamos falar um pouco da palavra, mas antes eu quero orar com você. Essa oração de entrega, tá bom? Você que está comigo aqui, ó, nas redes sociais, na live, no chat aqui do YouTube, vá apertando aí coraçãozinho, vá dando like aí para nós. Tudo isso nos ajuda, queridos, a chegar mais longe. Quando você interage com a live, o próprio YouTube entende que a programação é boa e ele mesmo faz questão de enviar, né, aquilo que está sendo ministrado aqui. Então, vamos orar nesse momento, queridos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, amado Senhor dos senhores, Rei dos reis, Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Pai, a Tua palavra é viva, a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra é eterna, ó Deus, e nós estamos aqui alicerçados, Pai, naquilo que o Senhor fala, naquilo que é a Tua palavra, naquilo que é o Verbo, o Cristo vivo. Pai, nós queremos aqui nos render, queremos aqui nos entregar, queremos aqui, ó Deus, admitir, reconhecer que sem o Senhor nada
podemos fazer, como diz a tua palavra, Pai. Por isso, ó Deus, é que nós nos rendemos. Eu quero me entregar a ti, Pai, quero me render a ti hoje nesta live. Quero dar a ti o louvor, a glória, a honra, a adoração. E quero, Pai, apresentar diante de ti essas pessoas que estão conosco, que já estão conosco, Pai, aqui conectadas online nesta live, que elas sejam não só abençoadas, mas que elas sejam tão cheias do Espírito Santo, que elas possam compreender, Pai, que o Senhor está fazendo na vida delas, o Senhor quer realizar através delas em outras pessoas. Por isso, derrama do teu Espírito, manifesta o teu poder. Ó Deus, nós nos rendemos, nós nos entregamos ao teu amor, recebemos o teu amor. Pela fé, nós recebemos perdão, pela fé, Senhor, nós recebemos, ó Deus, favor do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Pai, eu profetizo milagres nessa live hoje. Eu profetizo, Senhor, a ação do Espírito Santo fluindo em cada lar, em cada família. Eu declaro, Senhor, conversões, transformação, curas extraordinárias acontecendo. Pai, nós vamos ministrar a tua palavra. Fala, usa-nos por misericórdia, por graça, porque sabemos, ó Deus, que tu és um Deus eterno, excelso e todo-poderoso. Pai, assim nós oramos, nos entregando a Ti, nos rendendo. Que essas pessoas, Pai, que estão se entregando a Ti, que estão orando, que estão dizendo, Senhor, eu me rendo, eu me entrego, eu me lanço na Tua vontade. Pai, que elas sejam respaldadas ainda agora, nesse exato momento. O Senhor toque, se revele, opere coisas extraordinárias na vida dela, da sua família e no seu lar, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Gente, eu quero partir para a palavra aqui, e a palavra hoje, sabe, é uma palavra muito importante, muito importante. Eu posso dizer para você que é uma das palavras mais importantes que eu já ministrei na minha vida e que, em primeiro lugar, claro, a palavra que eu fui ministrado e que trouxe muita transformação na minha vida, queridos. É muito importante isso que nós vamos ministrar aqui hoje, porque eu tenho plena certeza que a maioria das nossas batalhas, em que nós, apesar de já sermos vencedores, mais que vencedores, muitas batalhas que nós não conseguimos vencer, queridos, nesse mundo, é porque nós ainda não sabemos, não conhecemos e às vezes não temos a revelação daquilo que Cristo realizou na cruz e o que verdadeiramente Ele fez por nós. Sabe, irmãos, nós somos uma geração de pessoas que sempre estamos buscando aquilo que Deus tem para nós, mas nós não temos conhecimento daquilo que Ele já nos deu. E Deus, queridos, Ele não vai fazer de novo. Amém? Deus nele não vai. Apesar de muitos de nós cantarmos aquele louvor, né? Aqueles louvores, faz de novo. Esses dias nós tocamos na igreja sem problema nenhum. Sabe, irmãos, nós entendemos que a intenção de muitos louvores é pura. Porém, queridos, muitos deles, eles não têm compêndio bíblico. Não tem. Certo? Existe uma melodia, uma adoração sincera, uma entrega, mas não existe muitos louvores que são tocados hoje, amém, ministrados hoje, eles não têm um compêndio doutrinário bíblico. Por quê? Porque, na verdade, queridos, Deus, o que Ele tem para fazer na nossa vida, Ele fez na pessoa de Cristo. E é por isso que nós precisamos nos relacionar com a palavra para que aprendamos a viver, desfrutar e experimentar isso.
Amém, queridos? Porque isso não tem a ver com o que eu vejo, toco, sinto, pego. A Bíblia diz em Efésios 1, versículo 3, amém? Que todas quantas bênçãos, promessas, tudo que eu preciso já está liberado, só que num ambiente chamado região celestial. Amém, queridos? Por isso que Deus quer fazer de você uma pessoa espiritual, para você abranger, para nós abrangermos, experimentar as coisas que são celestiais, espirituais. Amém? Nós precisamos nos tornar espiritual. E sabe, irmãos, eu quero falar muito sobre isso hoje, porque muitas pessoas, amém, acham que ser espiritual é você sentir a presença de Deus, sabe? Você ser espiritual é você ser tocado por Deus, pelo Espírito Santo. E não, ser espiritual é o que nós vamos falar um pouquinho hoje. Ser espiritual é você conhecer o que é a justiça de Deus. Amém, queridos? Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Mateus capítulo 6, versículo 33, olha o que a Bíblia diz, queridos. A Bíblia diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, o que Jesus está falando aqui, amém, para uma geração, né, preocupada, porque aqui o contexto está falando de preocupação, de ansiedade, de preocupação por aquilo que vai comer, vestir, o que eu vou dar para minha família, o que minha família vai comer, onde eu vou morar, o que vai acontecer comigo daqui para frente. Olha o mundo do jeito que está, as pessoas são maldosas, meu Deus, olha o que está acontecendo, o que vai ser de mim? Jesus dá uma resposta aqui, uma direção, uma chave, amém? Uma revelação. E ele diz, olha, buscai primeiro, antes de você, sabe, se preocupar com o que vai vestir, comer e beber, você precisa buscar. Buscar o quê? Amém? Essa palavra buscar aqui, ela não está falando de uma obrigação, de uma ordem, de um capitão dizendo para o soldado. Não, aqui o termo no grego, aqui, irmãos, fala de atenção, de dedicar uma atenção, de prioridade. Amém? Então, buscai o quê? Primeiro, o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus, queridos, é da onde vem tudo aquilo que você precisa. Se você é filho de Deus, se você crê em Jesus, recebeu Jesus como Senhor, se você é uma pessoa que creu na obra consumada de Jesus, que ele ressuscitou no terceiro dia, então agora você é filho de Deus. Irmãos, os filhos de Deus, eles precisam compreender que tudo que eles precisam está em outro reino. Amém, irmãos? Amém? Por isso que é um perigo as pessoas, elas viverem dependentes das coisas desse mundo. Amém? Nesse mundo a gente vive, querido, por aquilo que se vê, se toca, pega, vê, ouve. É ou não é? Mas é um perigo você viver, porque o conselho de Deus é que você viva e dependa das coisas do reino de Deus e também da sua justiça, queridos. O que é a justiça de Deus, né, irmãos? Eu tenho falado muito isso na igreja, tem muitas pessoas que pensam que a justiça de Deus é a ira de Deus. Tem muitos cristãos, muitos crentes, eles falam, Deus vai fazer justiça. Queridos, eu vou te falar uma coisa. Existe dois tempos em que Deus fará. Ou seja, existe só um tempo em que Deus vai fazer justiça. Um só. E existe também um só tempo que Deus vai, e um só modo onde Deus derrama sua ira, a punição, porque muitos confundem justiça de Deus com ira e com punição, queridos. Amém? Então eu quero dizer para você que a justiça de Deus
Não é uma punição, ao contrário, a justiça de Deus foi Deus ter tornado aquele que era santo pecador, para que aquele que era pecador se tornasse santo. A justiça de Deus foi ter matado o seu próprio filho no teu lugar. Essa foi a justiça de Deus. E aonde que está? Por que ele matou o próprio filho dele para que eu pudesse ser absolvido do inferno, da morte, da maldição? Por quê? Porque, na verdade, queridos, tem coisas que nós precisamos compreender nas Escrituras. E a primeira delas, querido e querida, é que você não é um pecador porque pecou pela primeira vez depois que você nasceu. Não, querido, você é um pecador porque Adão pecou. Adão pecou e você, por ser descendência dele, eu e você, nos tornamos pecadores por causa da desobediência de um só homem. Amém, queridos? Então, por que a justiça de Deus foi ele matar o próprio filho no meu e no seu lugar? Por quê? Porque Deus é justo. Você iria para o inferno se Cristo não morresse no meu e no seu lugar, nós iríamos para o inferno eternamente. Por quê? Porque, na verdade, quem nos condenara era o pecado de Adão, que estava inserido no nosso DNA, e por isso nos tornamos pecadores. Então, Jesus morre na cruz do Calvário e Deus faz justiça em Cristo, matando o próprio Filho, porque ele olha para você e olha para mim e diz: eles são pecadores não porque eles queriam ser. Eles nasceram pecadores por causa do pecado de um só homem. Você entende agora o porquê, o que é a justiça de Deus? É a graça. A justiça de Deus é o perdão. A justiça de Deus foi Deus ter derramado a sua punição no Filho, ao invés de colocar a punição sobre você. Amém? Isso é a justiça de Deus. Então, muitas pessoas não entendem a justiça de Deus, inclusive os cristãos. Você é um pecador, você iria para o inferno por causa do pecado de um homem que proliferou, entrou no nosso DNA e por isso nós pecamos. Deus é justo porque quem criou Adão foi Deus. Veja que Deus maravilhoso é esse, que Deus eterno, que Deus poderoso. Ele olhou para você, ele olhou para mim, ele olhou para a humanidade e disse: olha, a culpa não foi deles, a culpa foi do homem que eu criei, ele pecou e gerou esse DNA, gerou o pecado na vida das pessoas. Há uma fonte. Jesus não veio tirar os pecados seus, não, ele veio para destruir a fonte do pecado que era Adão. Por isso que Jesus é chamado de segundo Adão. Por isso que você e eu precisamos entregar a vida a Jesus Cristo de Nazaré. Nascermos de novo, porque todos aqueles que nasceram da barriga de uma mãe carnal, de uma mãe humana, eles são descendência de Adão. Consequentemente, herdaram o pecado de Adão. Amém? Por isso são pecadores. E é por isso que Jesus, ele manda nos pregar o evangelho. Por que o evangelho tem que ser pregado? Porque Deus não quer que as pessoas só reconheçam o que ele fez. Não, Jesus manda pregar o evangelho porque o evangelho é a revelação da justiça de Deus, da graça de Deus. As pessoas precisam saber que para elas deixarem de ser pecadoras, amém? Para elas deixarem de serem filhas de Adão, pecadoras, elas precisam receber a Jesus e crer na obra perfeita da cruz. Amém, queridos?
Tem muita gente que diz assim, pô, pastor, eu não sou pecador porque eu estou na igreja, eu sou da igreja, eu estou lá na igreja, eu faço a obra, então eu não sou um pecador porque eu não vivo pecando, tá tudo bem, glória a Deus, que bom que você deixou de fumar, deixou de beber, você não faz mal para ninguém, não fala palavrão, você é um cara honesto, você é trabalhador, você é tudo isso, mas eu quero te dizer uma coisa. Você sabe entender? Um erro muito fatal. O que Adão fez foi tão terrível, irmãos, que mesmo você às vezes e eu, certo? Mesmo você que não entregou a vida a Jesus, que não crê em Jesus, tá? Estou falando agora para pessoas que não creem em Jesus, que não aceitaram a Jesus, que não reconhecem a palavra de Deus como norte na sua vida, como verdade na sua vida. Olha, mesmo você sendo um pecador, mesmo você fazendo coisas boas, você não pode deixar de ser pecador. Você sabia disso? Se você não tem Jesus, se Jesus não é o Senhor da sua vida, se você não reconhece a obra da cruz, se você não crê, amém, queridos, no verbo vivo, na palavra de Deus, se você não crê, ainda que você seja bonzinho, faça tudo certinho, tudo bonitinho, se você não está em Cristo, nada disso pode te salvar. Você sabia disso? Amém? O que Adão fez foi tão sério que mesmo tendo atos de bondade, ações de bondade e até de coisas justas, isso não pode mudar o fato de que você é um pecador. Somente em Cristo, quando você nasce de novo, quando você reconhece que Jesus é o Senhor, quando você reconhece que Jesus Cristo, aleluia, tomou o teu lugar, que Ele é o Senhor da sua vida e que esta palavra, o Evangelho, amém, aleluias, é o norte da sua vida, enquanto isso não acontece, você pode fazer coisas muito boas, mas isso não vai te levar para o céu. Amém? Porque diante de Deus existe só dois atos que Deus recebeu, que Deus vê na vida de uma pessoa. Você sabia disso? Quando Deus olha para uma pessoa e essa pessoa não tem Cristo, essa pessoa, ela é uma simpatizante de Jesus, Jesus foi um profeta, Jesus, glória a Deus, né? O negócio é eu, o negócio é as minhas obras, o negócio é, sabe, eu não quero envolvimento, né, com coisa de crente, né? A pessoa fala, ela acha que igreja evangélica é o rumo. Não, nós estamos falando de igreja evangélica e nem de crente. Nós estamos falando que uma pessoa que não tem Jesus, certo? Que não crê em Jesus, ela é uma pessoa que ainda é pecadora, ela é filha de Adão. O DNA de Adão ainda está nela, ela não nasceu de novo. E Deus vê nela o pecado de Adão. Amém, irmãos? Ele vê o erro de Adão na vida de quem não tem Cristo. Mas aqueles que têm Cristo, receberam a Jesus, entregaram as suas vidas a Cristo, né? Creram na obra consumada, se relacionaram com a palavra, creram naquilo que Deus diz. É ou não é? Estas pessoas, Deus vê nelas a obra de Cristo. Deus vê nelas o acerto de Jesus. Então só tem duas coisas que, quando Deus olha para um ser humano, ele vê. Primeiro, o erro de Adão. Se essa pessoa não tem Cristo, se essa pessoa faz de Jesus, sabe? Jesus é tal, mas eu tenho um monte de Deus por aí, é a mesma coisa, eu sirvo a Jesus, sirvo a outro Deus, sirvo aos deuses, eu sirvo aos ídolos, eu sirvo a religião tal, eu sou evangélico, né? E eu já faço tudo, então Jesus fica de lado. Queridos, se uma pessoa vive assim, Deus, o pecado de Adão nela ainda está descoberto. E o final desta pessoa é triste. Porque as pessoas não vão para o céu porque fazem coisas boas, irmãos. Porque frequentam uma igreja, porque têm uma religião. Guarde isso.
Deus não fará nada nessa terra sem antes avisar. O evangelho é o alerta de Deus. Deus falando com muitas pessoas. Por isso que Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus não está dizendo, vá para uma religião, que tudo que fala de Deus é bom. Não, Deus não está falando isso. Jesus não está falando isso. Ele está chamando você para Ele. Porque lá em João capítulo 12, a palavra de Deus diz no versículo 8, a Bíblia diz, ninguém vai a Deus a não ser por Cristo Jesus. Não adianta, não é pelas tuas obras, não é por um ídolo, não é por um outro Deus, não é por José, não é por Maria, não é pelo Rodrigo, não é pela Maria, não é por ninguém. Jesus disse, todos que querem se achegar a Deus, todos que vão ir a Deus, vão contemplar Deus, todos que vão ter a vida eterna, ele só tem através de uma pessoa, da obra de uma pessoa, Cristo Jesus. Ponto. Jesus disse em seguida, eu sou o caminho. Que caminho é esse, irmãos? O caminho que leva a Deus, o caminho que vai para o céu. Eu sou a verdade. Amém? Você está procurando uma verdade aonde? No livro tal, na filosofia da religião tal. Você está procurando a verdade em experiências espirituais, que muitas delas não são de Deus, porque experiências espirituais, queridos, que te beneficiam, certo? Na verdade, isso não quer dizer que vem de Deus. O inimigo, o diabo, se transforma até em anjo de luz para enganar quem? Os escolhidos. Você é uma escolhida de Deus, você é um escolhido de Deus. Que Deus abra os teus olhos hoje. Aleluia! E você que é cristão, filho de Deus, é possível a gente viver em prol das nossas obras, da nossa performance, do que eu faço e deixar Jesus de lado. Cuidado com isso. Cuidado com isso, porque o que nos faz ser abençoados, salvos, justificados, é o sangue de uma pessoa, Cristo Jesus. Então, quando Deus olha para o ser humano, ele não está olhando os pecados, ele está olhando agora, depois que Jesus morreu na cruz, um pecado. O pecado de quem? De Adão. Se você está em Cristo, como diz a palavra, em Romanos 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Estas pessoas aí, irmãos, estas pessoas, Deus vê a obra de Cristo na vida delas, certo? Aquelas que estão em Cristo. Agora, aquelas que não estão em Cristo, Deus vê a obra de Adão. E é a obra de Adão que leva alguém para o inferno. E é a obra de Jesus que leva alguém para o céu. Então guarde isso. Guarde isso, porque hoje tem um monte de crente aí, irmão, idólatra. Um monte de crente querendo honra para si mesmo. Você está entendendo, queridos? Que é honra. Por isso que as pessoas não gostam da graça de Deus. Quando se fala da graça, quando se fala do favor divino, da obra da cruz, as pessoas não pregam mais a obra da cruz. Por quê? Porque não traz benefício próprio, porque a obra da cruz só revela o que Deus vê. E o que Deus vê na sua vida para Ele te abençoar é o que Cristo fez e não o que você faz. A gente acha que aquilo que a gente faz, nossa, meu Deus, Deus agora Ele vai me abençoar porque eu estou sendo um filho bonzinho. Deus não faz, Deus não abençoa você porque você é um filho bonzinho. Deus abençoa você porque Cristo está na tua vida e Ele é o único que verdadeiramente é bom, porque Ele é Deus. Amém, querido? Então preste atenção nisso. Não fique querendo honra para você. Eu fiz isso. O pessoal tem que me honrar. O pessoal tem que agora me elogiar, me reconhecer o que eu faço. Rapaz, faz e se esconde na fumaça. Sabe por quê? Porque o que Deus está vendo em você é o que Cristo fez. Essa é a realidade. Amém, queridos? É isso que Ele vê. Irmãos, é impossível
a fé de alguém funcionar fora dessa justiça. Amém? A fé, queridos, é algo que funciona somente naquilo que Cristo fez. Amém? A fé não funciona naquilo que você faz. Nossa, agora eu tenho uma fé, sabe por quê? Porque agora eu mudei de vida. Agora eu sou uma pessoa melhor. Então agora, né, que eu larguei isso, larguei aquilo, agora que eu tô indo na igreja, agora que eu tô fazendo as coisas certinha, Deus vai me ouvir. Deus não ouve você por causa disso. Irmãos, Deus ouve por fé. Deus, a sua oração por fé. Fé no quê, irmãos? Fé no que Cristo é e realizou. A fé só funciona na justiça. Por isso o reino de Deus, queridos, ele funciona na justiça. Você prova dos benefícios que existem no reino, você prova do suprimento, cura, milagre, salvação que estão no reino de Deus através da justiça de Deus. Qual foi a justiça de Deus? Ter matado seu filho no teu lugar, tornado o que era santo pecador. Amém? Ele não era pecador na cruz, mas Deus o fez, a Bíblia diz, para que aqueles, eu e você, que éramos pecadores, por crermos em Jesus, na obra consumada da cruz, tá? Nos tornássemos justos. Amém, queridos? Você sabia que você é a justiça de Deus? Você é a justiça de Deus, querido. A justiça de Deus está aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo... Ó, quer ver uma coisa? Vou te mostrar. 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo número 21. A Bíblia diz que pelo sangue ele nos tornou a justiça de Deus. Ó, quer ver? Eu vou te mostrar esse texto para você. 2 Coríntios, capítulo número 5, está aqui, ó, 5 e o versículo número 21, que diz assim, ó, Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele, em Cristo, nos tornássemos a justiça de Deus. Amém, queridos? Nos tornássemos a justiça de Deus. Você sabe que hoje tem muitos crentes que, por não saber disso, eles se consideram ainda pecadores. Então eles dizem, Senhor, tu sabes que eu sou pecador. Não, você pode pecar às vezes, porque você ainda está num processo. Amém? Você pode até pecar, você está num processo, mas você não é mais pecador. A Bíblia diz que ele te tornou justo. Ele te justificou pelo sangue. Você entregou a vida a Jesus, creu na obra consumada, você agora está justificado. Amém? O que é ser justificado? Inocentado, não deve nada. Não tem dívida nenhuma com Deus. Deus te justificou. Amém, queridos? Então, cuidado. Cuidado porque viver longe de Jesus, viver fora de Cristo. Amém, queridos? Viver uma vida religiosa, viver uma vida simplesmente baseada na sua performance, amém? Anula a justiça de Deus na sua vida. Amém? E isso pode gerar o quê? Consequentemente, a ira de Deus. Porque Deus se ira. Deus se ira. Quando é que Deus se ira, irmãos? A Bíblia, a palavra de Deus diz em João, capítulo número 5, e o versículo 36, perdão, João 3,36, quando diz assim, ó, quem crê no Filho, quem fez de Jesus Senhor da sua vida, quem reconhece a obra que ele realizou na cruz, este tem a vida eterna, vírgula, mas todos aqueles que desprezaram o Filho estão, não vão estar, hein? Já estão, amém? Debaixo da ira de Deus. Depois você vê lá o texto, João 3, versículo 36. Amém, irmãos? Então é muito importante isso. Olha, quero dar uma pausa aqui rapidinho na palavra. Você está vendo como é importante isso que a gente está falando? Talvez para você isso não está fazendo sentido porque você é uma pessoa que acostumou a viver por sentimento.
viver por emoção, viver por aquilo que você é tocado. Amém? Eu quero te dizer que o Espírito Santo hoje ele não te toca, o Espírito Santo habita. Amém? Se você é uma pessoa que o Espírito Santo está te visitando, algum problema tem. Por quê? Porque ele não visita o Espírito Santo, ele habita e flui. Amém, irmão? Então, cuidado, porque às vezes você está desprezando essa palavra e essa palavra é muito importante. Então, eu quero dar uma pausa aqui para pedir para você compartilhar. Compartilha o link dessa live, compartilha, dá like, aperta coraçãozinho, nos dê o privilégio de poder enviar para mais distante ainda essa mensagem, porque muitas pessoas não sabem, tanto de dentro como de principalmente os que estão fora do corpo de Cristo. Então é muito importante, vá mandando aí o link para tua mãe, para teu pai, para tua avó, tua tia, teus parentes, teus amigos, teu patrão, sabe? Envia nas suas redes sociais. Gente, nos ajude a pregar o evangelho, principalmente você que é da igreja. Você que é da comunidade Bíblica Church aí, nos ajude a pregar o evangelho. O mundo precisa do evangelho, as pessoas precisam conhecer a justiça de Deus. Amém, irmãos? Olha só como é importante você conhecer a justiça de Deus. A palavra de Deus, queridos, ela vai dizer em Hebreus, capítulo número 5 e o versículo 12. Olha só o que diz aqui em Hebreus, capítulo número... Até eu gosto de procurar, senão a gente perde muito tempo. Minha Bíblia é fininha. Eu gosto de procurar, às vezes... Ó, Hebreus no celular. Às vezes é melhor procurar no celular, porque é rapidinho, mas a Bíblia é insubstituível, irmãos. Use o celular, glória a Deus. Mas olha, leia a palavra, medite na palavra. Amém? Hebreus capítulo número 5 e o versículo número... Deixa eu ver se é esse aqui. Deixa eu ver. Hebreus 5, a palavra de Deus vai dizer assim, ó. Porque, vamos ver do versículo 12, capítulo 5, versículo 12 de Hebreus, que diz, porque qualquer que se alimenta de leite ou seja, porque qualquer que se alimenta de leite é inexperiente ou não tem conhecimento da palavra da justiça, porquanto é um bebê. Olha isso aqui, irmãos. Mas o que se alimenta, mas o alimento sólido pertence aos que alcançaram maturidade e também para aqueles que, pela razão do uso, tiveram seus sentidos exercitados para o discernimento tanto do bem quanto do mal. Irmãos, olha o versículo 13 aqui. Porque qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porquanto é um bebê. Você sabe que tem muita gente que pensa que criança na igreja, você que é cristão, nossa, uma pessoa que é criancinha, uma pessoa imatura na igreja, é uma pessoa que iniciou agora, um novo convertido, é aquele que começou agora, veio agora para a igreja, batizou recentemente. Essa pessoa é uma pessoa imatura. Não! A pessoa imatura, uma pessoa que é imatura é uma pessoa que ainda não conhece e não experienciou na sua vida a justiça de Deus. Ele não crê naquilo que Jesus fez. Ele não crê na obra consumada da cruz. Ele não crê nos efeitos e consequências do que Cristo realizou. Amém? Criança é aquela pessoa, sabe, queridos, que ele se acha responsável pela sua salvação. Ele é tão responsável que ele critica os outros. Tá vendo? Eu deixei de fumar, mas o fulano não deixou. Tá vendo? Eu fiz isso, eu sou assim. Olha, eu dou o dízimo, aquele lá não dá nada na igreja. Olha só, meu Deus, sabe? Geralmente uma pessoa que é criança é uma pessoa que contende, é uma pessoa contendeira, é uma pessoa fofoqueira, é uma pessoa, queridos, difícil de lidar. Por quê? Porque ela vive segundo a performance dela. Ela julga as outras pessoas pela santidade dela
e não pela palavra de Deus. Olha aqui, ó, uma pessoa que não conhece a justiça de Deus. O que que nós aprendemos hoje? Que a justiça de Deus é o que Deus fez em Cristo. O que que Deus fez em Cristo? Matou ele para não matar você. Jesus desceu às partes mais baixas do inferno para que você não vá para o inferno. Jesus se fez maldição para que você possa ser abençoado. Amém? Glória a Deus. Então, criança é aquela pessoa que não conhece a justiça de Deus. Está aqui, ó. Está na Bíblia. Criança, queridos, não é aquela que chega agora na igreja, novo convertido. Ai, aleluia, chegou agora na igreja. Aí, ó, chegou agora, é criancinha. Não, tem crente de 30 anos que é criancinha, bebê. É bebê, irmãos, não sabe dar honra e glórias a Jesus, sabe, se ofende por qualquer coisa, se falam mal dele, sai da igreja, se falam alguma coisinha, sai da igreja. Eu não quero mais relacionamento com essa pessoa, porque essa pessoa é falsa, essa pessoa não sei o quê. Sabe o que é isso aí? Isso aí é imaturidade espiritual. Sabe, tem muito crente que se ofende porque o fulano falou mal dele. Rapaz, você é um cara que se ajoelha no chão e diz: Senhor, eu não sou merecedor de nada, miserável homem que sou. Aí alguém vai lá, coloca o dedo na sua cara e diz que você é um miserável, você quer bater nos outros. Você quer se achar digno. Como que essa pessoa me ofendeu? Me respeita! Me respeita, rapaz. Você e eu éramos candidatos por termos nascido do DNA de Adão, por sermos pecadores. Sem Cristo, nós éramos condenados ao inferno, não valíamos nada. Amém, queridos? E quer saber a realidade? A gente só vale alguma coisa porque Cristo está em nós, porque a graça nos alcançou, a misericórdia nos alcançou. Amém? Então tem muita gente, criança. Você sabe o que é ser carnal? Quando alguém fala assim, olha, aquele homem ali é carnal, aquela pessoa é carnal, aquele crente é carnal. Sabe o que é ser carnal, irmão? É ser criança. O carnal não é aquele que cai em pecado, não é o cristão que errou e pecou, não. O carnal, queridos, é aquele que é criança, que é bebezinho. Você está entendendo? E a Bíblia está dizendo que crianças têm uma característica. Elas são crianças, por quê? Porque não conhecem. Não conhecem e não experienciam, não vivem a justiça de Deus. Se você é alguém que não vive a justiça de Deus, tem um nome para você, o estilo de vida que você vive. Sabe qual é? Justiça própria. E justiça própria é o que os fariseus viviam. E olha, naquela época, o problema de Jesus nunca foi a prostituta, nunca foi o ladrão, nunca foi o pecador, nunca foi o homossexual, nunca foi, sabe, o ladrão, o matador, o assassino, nunca foi. O problema de Jesus eram os fariseus, porque eles viviam sob a sua justiça própria. O que é a justiça própria? É o que eu faço. Deus tem que me abençoar porque eu obedeço. Deus tem que me dar vitória porque eu paguei o preço. Rapaz, isso é justiça própria. Isso te afasta de Deus, isso não te aproxima de Deus. Amém, queridos? Obediência é fruto de uma nova natureza, querido. Eu já falei isso, vou falar de novo. Se você é alguém que obedece, certo? Sem que Deus tenha mudado a tua natureza por dentro, você é só um religioso, tá bom? Porque obediência é fruto de uma nova natureza. É quando Cristo habita dentro de você que você é obediente. Aquela obediência fajuta que o pastor manda e você faz, que o fulano e às vezes fica xingando dentro de você, fala, eu não queria fazer isso aqui, não queria. Eu não sei por que esse cara me manda fazer isso aí. O patrão, quando você obedece seu patrão, mas sai por dentro, você sai xingando tudo. Isso aí não é obediência não, querido. Você está entendendo? Isso não é obediência do reino. Então eu quero te dizer em nome de Jesus,
Você precisa discernir essas coisas. Você precisa entender que o maior problema do mundo não é mais o pecado, porque o pecado foi punido no corpo de Jesus. Todos aqueles que o recebem são perdoados. Não é. É o que a Bíblia diz. Ah, mas a igreja que eu vou, olha, não quero nem... Para mim, você está entendendo? Aí já é problema seu. Você está numa igreja que te ensinam ao contrário da palavra, você precisa atentar. Você precisa ouvir, amém, queridos? Mas também utilizar desse livro. Será que o que estão me ensinando está aqui? Será que o que estão falando na minha religião está na palavra? Porque céus e terra passarão, mas esta palavra não é a palavra do fulano, não é a palavra do ciclano. Ah, não é a palavra do apóstolo, do padre, do pastor. Não, é a palavra de Deus. Esta palavra, o Evangelho, Cristo é o centro aonde você habita, do que você está ouvindo. Aí sim. Então, gente, o mundo sofre por não saber. O mundo não sofre por causa dos erros. O mundo sofre por causa de alguém que não sabe. Aqueles que não sabem são enganados pelo diabo, porque a única coisa que sobrou para Satanás nesse mundo chama-se engano. Jesus destruiu o diabo, ele é derrotado, mas a única coisa que sobrou para ele é mentira, o engano. Ele vai te enganar. Ele vai te enganar se você não conhecer e não se dedicar em conhecer a palavra. Então eu quero encerrar aqui dizendo uma coisa para você. Ó, se você acha que você vai para o céu, que você vai ser salvo por causa das tuas obras, porque você é bonzinho, porque você não faz nada para ninguém, que você tem uma religião legal, eu quero te dizer, se os teus pecados não foram punidos em Jesus, eles serão punidos no inferno. Porque os teus pecados têm uma fonte. Quando você não tem Jesus e não reconhece a Cristo e a sua palavra, os teus pecados têm uma fonte. Adão. Amém? Se os teus pecados não forem punidos, não forem os pecados que foram punidos em Jesus, eles serão punidos no inferno, porque o inferno existe, é uma mentira. Se disseram para você que o inferno não existe, é mentira. A Bíblia diz que o inferno foi feito para os seus anjos, para o diabo e seus anjos, e para todos aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Quem que está escrito no livro da vida, irmãos? As pessoas que reconheceram a Jesus, que creram que ele é o Verbo, que receberam a obra perfeita da cruz e que vivem por aquilo que ele fez e não por aquilo que você faz. Amém? Eu não estou dizendo que você não deve fazer nada, ao contrário. É agora que você deve ser o melhor empresário, o melhor aluno, você deve ser o melhor pastor, o melhor crente, você deve ser o melhor em tudo. Por quê? Porque a natureza de Jesus está em você e você está em Cristo. Amém? Agora é que você faz, mas não mais baseado na sua força, na sua performance, mas baseado na bênção e na vida eterna que Deus plantou em você através da obra que Cristo realizou. Então quero deixar essa palavra para você, quero orar agora nesse momento, abençoando a tua vida e que você possa compartilhar o link, que você possa, se inscrever no nosso canal, você possa nos ajudar a pregar o Evangelho, a levar o conhecimento da palavra. Amém? A palavra de Deus, que é o Evangelho de Cristo, que é Cristo Jesus, precisa ser levada. E é por isso que eu glorifico a Deus, queridos, pela vida do Danilo Palma, pela vida de homens como esse homem, né, e a sua família que servem ao Senhor com aquilo que Deus deu a eles. Amém? Essa câmera aqui, irmãos, Deus deu a esse homem para que ela pudesse estar agora focalizando, trazendo para dentro da sua casa, do seu coração, a palavra da justiça. Amém? Saiba que é tempo de você crer. Mas não é tempo de você crer e acreditar em simplesmente coisas, não.
você precisa entender que a fé tem um lugar. É na justiça de Deus. Tá bom, gente? A justiça de Deus é esta. Deus matou seu filho para que você tenha vida. E eu quero profetizar a vida de Deus sobre você e a tua casa. Senhor, nosso Deus e Pai, eu oro nesse momento na autoridade do nome de Jesus. Quero aqui, Senhor, declarar, profetizar a tua palavra, que diz, ó Deus, que aqueles que estão no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansarão. Senhor, toda inquietação, toda a preocupação dessas pessoas caia por terra agora, Pai, que elas entendam que quando elas creem em Jesus, elas estão nesse esconderijo, porque esse esconderijo é Cristo. Que haja paz agora nesse lar, toda contenda venha cessar. Pai, eu declaro milagres agora, milagres de cura, de libertação, Senhor. Eu dou uma ordem aos demônios, Pai, que se retirem agora, demônios da enfermidade, inimigos da família, contenda maligna, saia desta casa agora, em nome de Jesus. Eu quero declarar agora, para a honra e glória do teu santo nome, que tu és fiel, Senhor, e a tua bondade está sobre estas pessoas, Pai, alcançando elas, dando sabedoria, entendimento, e que nós possamos verdadeiramente, Pai, ó Deus, não só conhecer a justiça, mas experimentar a justiça de Deus, que é, ó Pai querido, a graça, o perdão dos nossos pecados, e que possamos, ó Deus, viver com uma nova natureza dentro de nós, que é a natureza de Cristo. Assim nós oramos, assim eu oro e abençoo essas pessoas, oro e abençoo a tua igreja, oro e abençoo estes amigos, estes irmãos que estão nos assistindo, e declarando sobre eles toda a sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém, queridos? Um abraço para você que esteve aqui, ó, conosco na nossa live. Lembrando que domingo nós temos o nosso culto, agora neste domingo. Louvado seja Deus, um culto de avivamento abençoado aqui, ó, nesse endereço, Avenida João Coelho, 535, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Hortolândia. Espero você lá presencialmente. Você que não pode estar presencialmente, né, por causa de habitar, morar em outro lugar, amém, queridos, em outra cidade, você pode nos assistir. Acesse Comunidade Bíblica Church YouTube, e tenha certeza, você vai ser muito abençoado. Você que não se inscreveu ainda no canal, vai lá, inscreva e continue compartilhando essa live para que o conhecimento de Deus encha toda a terra e haja salvação. Deus abençoe.